Donald Trump pode usar a força militar no Brasil por uma possível intervenção? Calma, não é BitClick. Ontem, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, questionada por um repórter, disse que o presidente americano tem meios para garantir a liberdade globalmente e não descartou o uso militar. Após a vinheta, eu vou te explicar direitinho sobre isso. Não sai daí. Muito bem, gente, professor Diego Alves com vocês aqui no canal Papo de História. E não é BitClick, a porta-voz do governo americano, comentando acerca da manutenção da liberdade no mundo como interesse do presidente americano, disse que além das sanções, o uso de força militar não está descartada. E isso aconteceu após ela ser questionada justamente por um jornalista, na qual ele descreveu ações que, segundo ele, envolvem censura em toda parte do mundo, desde a Polônia até o caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e vários candidatos que estariam sendo impedidos de concorrer às eleições, na qual ela afirma que a liberdade e a liberdade de expressão são fundamentos que interessam muito ao governo americano e que eles se empenham para que ela seja respeitada globalmente. E que além das sanções, sim, o envio de tropas não está descartado. É claro que o governo brasileiro já respondeu. Eu vou deixar aqui para vocês também no final a resposta do Itamaraty, que liberdade de expressão e liberdade também é garantir com que a vontade popular expressa nas urnas seja respeitada, mas é uma das primeira vez, na verdade, né? É uma das raras vezes que o governo americano realmente fala em enviar tropas, não é, para esses lugares em que a censura contra cidadãos americanos, né, ou seja, a censura contra americanos, mas também contra aqueles candidatos, vamos dizer assim, alinhado com os Estados Unidos, e que os Estados Unidos entendem que estão tendo seu direito cerceado. Então realmente é uma coisa muito grave, não é? Professor, você acredita que os americanos vão enviar tropas para o Brasil para garantir que os candidatos, e vamos falar claro, da direita concorram, e mais claro ainda, para que Bolsonaro concorra? Olha, eu não sei se chegaremos nesse ponto, tá? Lembrando que durante o julgamento que está ocorrendo ainda do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a Casa Branca já mandou alguns recados, beleza? Eu não acho que haverá uma intervenção de fato e de verdade no cenário próximo, tá? São muitas frentes para os Estados Unidos, porque eles já estão com tropas estacionadas ali no Caribe para sufocar a Venezuela, no caso o Maduro e os seus generais, né, narcogenerais, como parte da imprensa americana chama, o Cartel de los Soles, beleza? E mesmo nesse caso, apesar de ser, ou talvez o mais claro, de uma possível intervenção militar de fato e de verdade no futuro, porque os navios americanos ainda estão em águas internacionais, tá? Eles não estão ancorados na Venezuela, nas praias, na orla venezuelana. Não é isso, beleza? Não é isso. Mas, sim, é o caso mais provável de uma intervenção, mas aí tem um outro contexto, tá? Agora a gente está falando de possível intervenção nos lugares onde americanos são sancionados, têm os seus direitos cerceados e a liberdade, seja de expressão, política, enfim, no geral, de alguma maneira é sufocada. É isso que a porta-voz da Casa Branca deu a entender. Então, é uma fala, vamos dizer assim, grave? É uma fala grave, mas não é
uma das primeiras falas graves que o governo americano dá em algumas áreas. É claro que em relação ao Brasil é uma das primeiras, né? Talvez a primeira, no caso de sim, podemos enviar forças militares para que garantam. É claro que ela não estava falando exclusivamente do Brasil. O Brasil está no bolo, o Brasil é citado. Eu vou colocar ao final deste vídeo na íntegra para vocês a fala da porta-voz, tá? Para que vocês vejam e tirem suas conclusões. E vocês vão ver que não é bitclick nem nada, beleza? Então é realmente uma coisa que chama a atenção. Nós sabemos que diplomaticamente Trump tem uma outra pegada. Trump é extremamente agressivo, ele negocia de uma outra forma, desculpa o termo, é pau na mesa mesmo, tá? É assim que o Trump negocia, então talvez seja mais uma das grandes negociatas do Trump, porque ele não esgotou as sanções e taxas e tarifas que ele pode aplicar em relação ao Brasil, tá? Então, e enviar tropas para garantir a liberdade globalmente, não sei. Eu acho que há lugares que a desintegração social ela tá maior, né? Como no Nepal, que possivelmente falaremos em um vídeo próximo. Mas é isso, tá, pessoal? Este é o cenário por hora, não é? A Casa Branca dizendo que sim, estamos observando e não descartamos nada, tá? Eles falam da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e diz que não descarta nada, nem o envio de forças militares para que a liberdade no mundo seja garantida. Não é? Aquele velho meme, os americanos sempre preocupados em levar democracia para o resto do mundo. Não é? Democracia da pólvora. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não sai, porque no final do vídeo tem a fala na íntegra da porta-voz da Casa Branca. Vejo vocês num próximo vídeo. The President is considering additional measures against Europe and Brazil, not just for censorship, but also for preventing political candidates from actually competing in elections. We've now seen in Romania, France, and now Germany with Joachim Paul, efforts to basically just prevent candidates from being able to compete in elections. The President has shown some concern around President Bolsonaro, who's being prevented from running. All of this is coming in the context of increased censorship of online platforms, of American platforms, and efforts to censor Americans. I'm personally being investigated under criminal investigation with my Brazilian colleagues for publishing the Twitter Files Brazil. We're very grateful that the President has imposed Magnitsky sanctions on the judge. Is the President considering additional actions given that it appears that they're going to end up with a conviction against President Bolsonaro, preventing him from running? Is he considering doing anything about this crackdown in Europe? I mean, it's shocking to see Joachim Paul, this mayoral candidate in Germany, the criminal indictment against him cites him, quote, saying that he loves the Lord of the Rings as reason why he's an extremist and shouldn't be able to run. So I just wonder if you could speak to that. And again, I'm grateful to be here. Nice to meet you all. And I'm grateful for what the Trump administration has done to push for free speech abroad. Well, thanks for being here, Michael. We appreciate it. Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the President believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the President is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the President is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.